Olá a todos, meu nome é Abner Paz dos Santos, sou acadêmico do quinto ano do curso de Agronomia pela Universidade Estadual de Maringá, campus sede, e hoje vou apresentar o trabalho intitulado como Caracterização de linhagens e cultivares de feijão comum quanto à resistência a doenças. Este trabalho foi orientado pelo professor Dr. Pedro Soares de Digal Filho e orientado pela doutora Mariana Vaz Bisneta. O feijoeiro, ele pode ser considerado como a leguminosa mais consumida no mundo, devido ao seu preço ser acessível, devido à sua alta quantidade de vitaminas, minerais e também devido ao seu alto teor de proteína vegetal. Além disso, o feijão ele pode ser semeado o ano todo, principalmente em três safras: a safra das águas, a safra da seca e a safra outono e inverno. Devido a essa amplitude de semeadura, ele está sujeito então a grandes riscos e esses riscos podem diminuir a produtividade e dentre eles podemos destacar a questão da ocorrência de doenças. Diante disto, o objetivo do trabalho foi avaliar, a título de campo, a resistência das linhagens e cultivares em relação às principais doenças que podem acometer a cultura do feijoeiro, dentre elas a antracnose, a mancha angular, o oídio, o crestamento bacteriano comum e a curtobactério. Os ensaios eles foram conduzidos em delineamento em blocos completos, cujos tratamentos foram casualizados e possuíam 3 repetições. A semeadura do feijoeiro ela ocorreu no segundo semestre de 2021 e foi realizada no Centro Técnico de Irrigação, que pertence à Universidade Estadual de Maringá. A incidência natural de doenças ela foi avaliada nos estádios fenológico R6 e R9 e se utilizou então de escalas de notas específicas. Os tratamentos ele compuseram-se então de 10 genótipos, dentre eles 4 eram cultivares comerciais, que são as testemunhas, 3 linhagens do grupo carioca e 3 linhagens do grupo preto. Em relação à escala de notas específicas, para a doença da antracnose, as plantas que receberam notas de 1 a 3 foram definidas como resistentes, as que receberam notas de 4 a 9 foram consideradas como suscetíveis. Em relação ao crestamento bacteriano comum, as plantas que receberam nota 1 foram consideradas resistentes, as que receberam nota 2 apresentavam pequenas manchas em menos de 5% da superfície da folha. Nota 3, pequenas lesões cobrindo de 5 a 20% da superfície da folha. Nota 4, as plantas apresentavam então lesões de vários tamanhos na superfície da folha, cobrindo de 20 a 40%. Nota 5, de 40 a 60% das lesões estavam circundadas por clorose amarelo-alaranjada. Nota 6, grandes lesões necróticas com clorose disseminada, cobrindo de 60 a 80% da superfície da folha. Nota 7, lesões e espalhamento da clorose, murchamento foliar e desfolha. Em relação ao oídio, as plantas que receberam nota 1 foram consideradas como plantas que apresentavam folhas sadias. Nota 2, plantas que apresentavam de 0,5 a 10% da área foliar afetada. Nota 3, de 11 a 25% da área foliar afetada. Nota 4, de 26 a 50% da área foliar afetada. Nota 5, apresentavam lesões no caule e nas folhas. Nota 6, de 51 a 75% da área foliar afetada. Nota 7, de 76 a 90% da área foliar afetada. Nota 8, folhas 100% amarelas. Nota 9, folhas mortas. Em relação à mancha angular, as plantas que tiveram nota 1 foram consideradas como plantas sem sintomas. Nota 3, plantas que apresentavam de 5 a 10% da área foliar com lesões. Nota 5, de 20% ou maior que 20% da área foliar infectada e esporulada. Nota 7, até 60% das lesões e esporulação associada a clorose e necrose. Nota 9, 90% da área foliar com lesões associadas à desfolha precoce e à morte de plantas. Em relação ao curtobactério, as plantas que receberam nota 1
elas foram consideradas como plantas sem sintomas. Nota 2, apresentavam 5% da folhagem com sintomas de murcha. Nota 3, 6 a 10% da folhagem com sintomas de murcha. Nota 4, 11 a 15% da folhagem com sintomas de murcha. Nota 5, 16 a 25% da folhagem com sintomas de murcha. Nota 6, de 26 a 35% de sintomas de murcha. Nota 7, de 36 a 50% com sintomas de murcha. Nota 8, de 51 a 75% de sintomas de murcha. Nota 9, as plantas que tinham mais de 75% da folhagem com sintomas de murcha. Vale destacar que as plantas que tiveram notas entre 1 a 3 foram consideradas como resistentes e as que tiveram nota de 4 a 9 foram consideradas como suscetíveis. Então, em relação à antracnose, ao oídio e à mancha angular, todas as linhagens se mostraram resistentes, uma vez que estão dentro desta faixa. Isso se explica em virtude de possíveis fatores climáticos que influenciaram diretamente no patógeno. Além disso, em relação ao gene presente nestas linhagens. Em relação ao crescimento bacteriano comum, as linhagens CHC 04-233-2, a IPR urutau, a LEC 03-16, a LEP 01-16 e a LP 08-186, elas são resistentes à doença do crescimento bacteriano comum. Porém, a LEP 01-16 e a LP 08-186 são suscetíveis ao Curtombacterium. E as cultivares resistentes, elas são muito importantes, pois elas se tratam de uma alternativa para o controle de doenças, já que as opções para o uso de agrotóxicos são limitadas, uma vez que a cultura do feijoeiro ela é utilizada como consumo direto pela população. Em relação à questão da LEP 01-16 e da LP 08-186, temos que elas são resistentes ao crescimento bacteriano comum, porém são as mais suscetíveis ao Curtobacterium. Como conclusão, podemos ter que as linhagens CHC 04-232-2, a IPR urutau e a LEC 03-16, elas possuíram maior destaque, pois elas se mostraram resistentes a níveis de campo em relação à doença da antracnose, ao crescimento bacteriano comum, ao Curtombacterium, à mancha angular e ao oídio. Deixo aqui meus agradecimentos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, à Fundação Araucária e à Universidade Estadual de Maringá pelo apoio financeiro para o desenvolvimento deste projeto. Ainda quero estender meu agradecimento ao NUPAGRE, pertencente à Universidade Estadual de Maringá. Muito obrigado a todos pela atenção.